Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar de um tema que geralmente não é muito trabalhado e que às vezes passa meio batido mesmo por discussões que a gente faz e que parece ser muito importante para entender vários movimentos que têm acontecido aí ao redor do mundo e principalmente agora que a gente está se aproximando cada vez mais das eleições nos Estados Unidos. Eu queria falar justamente sobre a relação entre geografia e as eleições lá nos Estados Unidos. Tem toda uma área de pesquisa muito interessante, de pesquisa acadêmica, voltada para a questão da geografia do voto. Né? Geografia eleitoral, geografia do voto, ou seja, a tentativa de tentar entender as relações políticas de uma forma um pouquinho mais localizada. Né? Nesse sentido, o pessoal da ciência política faz um estudo muito interessante sobre isso. E também, na geografia, o pessoal da geografia política tende a, quando trabalha com municípios principalmente, a debater essa relação direta entre o voto, o eleitor, a eleitora e os seus representantes ou as suas representantes nas várias escalas, né, de representação política que existe ao redor do mundo. Na geografia em específico, eu não posso deixar de falar do trabalho feito pelo GEPES, pelo grupo de estudos da professora Márcia da Silva, lá no Unicentro, em Guarapuava, aqui no Paraná, que desenvolve uma pesquisa muito legal sobre voto, sobre geografia eleitoral. Inclusive, eles já foram para Portugal fazer estudos comparados e tudo mais. Então, vale a pena dar uma conferida no trabalho deles com relação a isso. A minha preocupação aqui ela é um pouco diferente, na verdade. Eu não quero falar tanto de quem vota em quem, ou de resultados de eleição, afinal de contas isso a gente só vai ver mais para frente, mas tentar entender de uma forma um pouquinho mais profunda a relação entre geografia e eleições lá nos Estados Unidos. E por que de repente o Donald Trump pode fazer um pronunciamento como ele fez essa semana, falando que de repente ele pode simplesmente não entregar o poder de forma pacífica, caso ele não seja reeleito à presidência, e isso soar bem junto a uma parcela da população lá. E por incrível que pareça, e eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem nas nossas mãos, isso não trata apenas, não é apenas uma questão de psicologia social, não é apenas uma questão de discursos sociais, da sociologia, da antropologia, mas isso tem muito a ver com a macrogeografia, se a gente puder dizer assim, né? Ou seja, a geografia mesmo, o processo geográfico pelo qual passou o país, o processo de apropriação do solo, o processo de apropriação do território e todas as construções que foram feitas. Então, por exemplo, é muito típico que a gente aborde os Estados Unidos em dois momentos diferentes, né? Quando a gente trabalha isso na escola, ou essa memória que a gente fica na cabeça, né? Três a gente poderia falar, né? O primeiro momento é o momento da independência dos Estados Unidos. 13 colônias, né, ali, enfim, no Atlântico, que se declaram independentes com relação à Inglaterra, o norte industrializado, o sul agrário, escravocrata, o norte também escravocrata, mas um pouco mais industrializado. E aí fica nessa discussão da Guerra da Secessão. E de repente a gente pula a história. Né? Eu não estou falando isso dos historiadores, mas aquilo que fica muito na nossa cabeça, a gente acaba pulando a história para os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Né? E aí já Estados Unidos superpotência, já Estados Unidos próximo, né, desenvolvendo tecnologia nuclear e com uma industrialização muito forte, muito pesada. E isso, enfim, há uma dissonância, né? E depois, claro, a força dos Estados Unidos no fim do século XX, começo do século XXI, e guerra ao terror, enfim, esse envolvimento que acaba acontecendo dos Estados Unidos com a política internacional. Só que a gente observar isso a partir desses eventos, digamos assim, acaba nos trazendo uma leitura muito fracionada de alguns movimentos um pouco mais profundos que são muito, muito interessantes. Então, por exemplo, quando a gente fala de geografia das RIs, quando a gente fala de geopolítica, quando a gente fala de geografia política, a gente não pode escapar de um tipo de análise que a gente pode emprestar da história, né? E aí eu, a professora Claudete, enfim, nós que estamos nos dedicando, a professora Claudete Witt, lá do Unicamp, que estamos nos dedicando a essa área de geografia das RIs, a gente acredita muito, a gente aposta muito
em leituras de longa duração. Quando a gente fala de geopolítica, é muito difícil falar simplesmente o que aconteceu no ano que vem. A gente acaba falando, né, o que vai acontecer no ano que vem. A gente acaba falando de movimentos mais profundos, porque esses movimentos do cotidiano, às vezes eles nos confundem, né? Eles acabam nos desviando de alguns assuntos, algumas intenções. E esses movimentos mais profundos, talvez eles representem algo bem interessante. Essa ideia de tempo longo, de longa duração, a gente tira do Fernand Braudel, que é um historiador francês, foi um historiador francês, que desenvolveu uma leitura muito forte sobre geografia econômica e que traz essa ideia, mesmo de uma forma não economicista, muito interessante dessas longas durações. Ele chama de longa duração esses longos processos sociais que permanecem ao longo do tempo. E aí me parece muito a professora Claudete Witt quando ela fala, bom, a gente tem que analisar esses processos, os projetos de integração, a gente tem que analisar as coisas que acontecem, ficar sabendo, mas a gente também tem que entender o legado dessas coisas. O que fica ao longo do tempo, o que resta depois de 30 anos de Mercosul, por exemplo. Né? Porque senão a gente tem essa leitura quebrada em que de repente a gente fala, não, só restou a plaquinha do carro, que é do Mercosul, e na verdade a gente tem uma outra lógica muito mais profunda e muito mais relevante com relação ao Mercosul do que apenas a placa do carro. Né? Então essa longa duração, esses longos processos são algo muito importante para a gente entender a política dos países como um todo, né? E das sociedades humanas. Isso é muito importante. Só que a gente tende a não aplicar isso, seja o Brasil, seja os Estados Unidos, e tende a deixar isso com um certo verniz daquilo que o Eduardo Said chamaria de orientalismo, né? Ou seja, aquelas sociedades não ocidentais que a gente chama de milenares, que a gente fala que são antiguíssimas, que têm modelos seculares de existência, e que geralmente, como diz o Said, isso acaba vindo com um verniz racista, com um verniz mesmo de menorização dessas sociedades, dessas culturas, que seriam tradicionais, porque remontam a um período muito distante e tudo mais. Nós também temos as nossas longas durações, e isso é algo muito importante. Eu sei que para os meus amigos historiadores eu não estou falando nada de novo, mas para o pessoal de RI, para o pessoal da geografia, essa ideia da longa duração é algo muito importante. Porque essa longa duração é o que nos permite observar, como se a gente fizesse um zoom out, né? Como se a gente observasse um quadro um pouco maior e percebesse movimentos de profundidade. E que daqui a um ano, daqui a 2 anos vão estar definindo muita coisa. Então, por exemplo, a gente costuma falar do Trump, né, nos Estados Unidos como resultado de um projeto do Partido Republicano, né, ligado ao Tea Party, uma área mais radical, mais extremista do Partido Republicano, e uma recuperação de discursos, frases, inclusive, temas do governo Reagan. Né, ou seja, do Ronald Reagan, que levou os republicanos à vitória depois de uma longa permanência dos democratas no poder lá nos Estados Unidos. Nos anos 80, o Reagan chega ao poder e aí ele traz, na verdade é o Reagan que cria essa ideia de direita cristã, por exemplo, que é a coalizão necessária para que ele chegue à presidência. Legal, já é uma longa duração, porque a gente já está falando aí de um resultado de 30, 40 anos. Só que é muito interessante a gente observar o Trump também a partir de um movimento mais profundo, que quem aponta é um geógrafo, que é o Jean Gottman. O Jean Gottman é um geógrafo franco-americano, e como ele tem, o Luca Muscara fala que o Jean Gottman ele tem essa situação transatlântica, né? Então ele é francês, ele está nos Estados Unidos, ele produz na França, ele produz nos Estados Unidos e ele fica nessa lógica transatlântica, né? Então essa realidade transatlântica do Jean Gottman permite que ele observe as coisas de uma forma um pouco diferente. E quando ele aborda os Estados Unidos, ele fala de algo muito relevante que às vezes a gente esquece. A formação territorial dos Estados Unidos, ela se deu em uma onda de rebatimento. O que eu quero dizer com isso? Quando começou a invasão das terras indígenas ou das terras mexicanas, né, e a colonização em direção ao oeste, geralmente a gente para quando os Estados Unidos chegam no Pacífico. Completaram o território. Só que
assim como o Canadá, como aponta o Jean Gottman, a formação territorial dos Estados Unidos, ela não terminou quando o país chega, quando os americanos chegam no Pacífico. Porque ao chegar no Pacífico, os canadenses, os americanos, eles acabam rebatendo para o interior. Então é como se fosse um movimento de rebote, né? Sai-se lá do Atlântico, vai se conquistando ao longo do século XIX, invadindo com violência essa região até o Oceano Pacífico. E aí, quando se chega lá no fim do século XIX, há um rebatimento de então ocupar as terras do interior. E é nesse movimento de então ocupar as terras do interior que a gente já está na década de 20, já está na década de 30 e principalmente na década de 40. No meio de um esforço de guerra, no meio de um esforço de industrialização do país e no meio de um esforço de mecanização da agricultura. Então, essa colonização, se a gente for parar para pensar, é muito recente. É algo parecido com a colonização do oeste do Paraná, que começou aí na década de 1930, 1920. Né? Então, a gente está falando de um período muito recente. A gente sabe aqui no interior do Paraná que o pessoal lá de Cascavel, Toledo, um abraço para minha amiga Marina, inclusive, que é de Toledo, que esse pessoal, na verdade, está no Paraná, mas toma chimarrão fino, né, de erva fina, e torce para o Inter e para o Grêmio. Né? Ou seja, são pessoas que ainda carregam consigo uma construção de identidade que não é com o Paraná, e sim com o Rio Grande do Sul. Da mesma forma, a ocupação recente do interior dos Estados Unidos traz um pouco essa ideia de pioneirismo, justamente por ser esse rebatimento de ocupação, de inovação, de permanência, de uso legítimo da violência para ocupar um território. E é nesse espírito que a gente tem que entender a eleição do Donald Trump, né? Porque é essa população que se acostumou a ter um emprego, tem um livro, inclusive, que fala dessa geração hillbilly, né, de pessoas que saíram do oeste, e vejam, não são as mesmas pessoas que saíram do Atlântico, foram para o Pacífico, depois foram para o interior. Mas é um movimento de ocupação do território que faz com que, por exemplo, na década de 40 e década de 50, pessoas saiam dessas regiões montanhosas do Atlântico dos Estados Unidos e vão para o interior, porque daí o movimento já chegou, né, de colonização já chegou no interior e essas pessoas começam a se mover para lá. E é nesse meio oeste americano que vai ter mais força a agricultura, cada vez mais mecanizada, e vai ter também força a indústria pesada, que são justamente aquelas que na década de 90 vão ou ser produzidas por outros países no mundo, como o Brasil, que ganha pela OMC, a Organização Mundial do Comércio, uma batalha sobre subsídios na produção agrícola contra os Estados Unidos, ou as indústrias que vão para a China, tema que foi relevantíssimo para a primeira eleição do Trump e que continua sendo um tema muito importante, a criação de empregos para americanos. Então, eu não sei se ficou um pouco claro, mas eu queria trazer, já que a gente está se preparando para a discussão eleitoral nos Estados Unidos, que o debate sobre a geografia ele é muito importante, inclusive aqui no Brasil. Talvez eu faça um vídeo sobre os dois novos Brasis, opondo, por uma leitura do Gottman que ele coloca aqui, a divisão entre mar e terra. Né? Então, acho que é uma coisa bem interessante da gente pensar. Se vocês tiverem interesse nesse vídeo sobre o Brasil, por favor, me avisem, que daí a gente vai preparar um material bem legal para a gente discutir isso. E deixem os comentários de vocês, se tem alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão para o nosso canal, fiquem à vontade aí, tá bom, gente? Obrigado e bom final de semana para vocês.